Eu sei que você já passou horas desenvolvendo o mundo, os personagens e os poderes da sua história, mas quanto tempo você dedicou de fato para desenvolver a trama do seu mangá? O maior problema dos mangás brasileiros é começar primeiro e estudar depois. É querer fazer a maior obra do mundo como Naruto, One Piece, Dragon Ball, sem o menor preparo. E sim, é uma autocrítica. Foi por isso que eu separei 5 dicas práticas e fáceis de realizar para te ajudar a fazer o seu mangá. Eu me chamo Ives Gabriel, sou quadrinista, roteirista independente e quem dera eu tivesse ouvido essas dicas antes, porque eu sei a frustração que é não conseguir avançar com a sua história. De olhar infinitamente para o papel em branco, de ter que lidar com outras distrações mais atrativas do que de fato desenhar. Eu não sabia quando que eu ia fazer o meu mangá, mas eu queria ter um. Talvez eu só não soubesse como começar, e é por isso que eu digo pra você que nada te impede de fazer o seu quadrinho do que você mesmo. Então a primeira dica é: comece! Uma página em branco assusta muita gente, ela me assusta. É por isso que a gente não começa pela página em branco. A gente começa pelas ideias. E ter uma ideia não é ter a trama da sua história, não é pensar no mundo em que ela se passa, não é escrever como funcionam os poderes ou os personagens super complexos. Ter uma ideia é ter a solução de um conflito. Uma casa está em chamas e todos conseguem se salvar, exceto um gatinho preso no telhado da casa. Como podemos salvar ele? Esse é o conflito, e você pode dar diversas soluções para esse problema. Chamar os bombeiros, subir no telhado com uma escada, tentar fazer o gato pular para o telhado, apagar o fogo e etc. A chave não é a solução que você vai dar, é ter a solução. E nesse caso, solução é ação. Sabendo disso, fica muito mais fácil encarar o papel em branco. Você já sabe o que você quer. 7 esferas mágicas e superpoderosas invocam um dragão que concede desejos, mas elas estão espalhadas e escondidas pelo mundo. Como encontrá-las? Você vive em um mundo de super-heróis e super-vilões. Seu maior sonho é virar um super-herói, mas você não tem superpoderes. Como que você vira um super-herói? Um grupo de amigas descobre que são a reencarnação humana de uma espécie alienígena que morava na Lua e que protegiam o cosmos usando o poder de uma joia. Mas essa joia está perdida. Como elas podem proteger o cosmos? Em todos esses conflitos, você precisa achar a solução, ou seja, tomar a ação de resolver o problema. Se você entender que histórias são sobre pessoas tentando resolver problemas, parabéns, você já vai ter histórias muito acima da média. A partir desse ponto, vamos entrar mais a fundo em como exatamente vamos resolver esse problema. Para isso, a dica 2 é fundamental. Faça perguntas e encontre respostas. Agora que você tem um conflito, é hora de fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Do tipo que expandem e te dão respostas rápidas da sua ideia. Por que esse conflito existe? Quem vai resolver esse conflito? De onde vem a pessoa que vai resolver esse conflito? E por aí vai. Quanto mais perguntas você fizer, mais resposta terá. E consequentemente, terá um mundo expandido da sua ideia. Então, é agora que eu posso fazer os poderes e o mundo da minha história? Sim. Mas cuidado. Quanto mais perguntas fizer, mais complexo será de respondê-las. E nessas perguntas complexas que surgem os mundos e os poderes da sua história. Elas têm que ser consequência da ideia primária e servem para dar contexto ao conflito. Expandir isso demais pode ser problemático, já que facilmente a gente pode se perder. Então, começa pequeno e depois faz algo grande. Não que eu acho que você vai me ouvir de qualquer forma mesmo, então vá com Deus. Você provavelmente vai passar muito tempo nesse ponto tentando responder todas as perguntas da sua história, porque cada resposta pode abrir um leque de outras 1000 perguntas a serem respondidas. Não pense muito a fundo em cada uma delas. Encontre o equilíbrio. Agora que você respondeu todas as perguntas suficientes, é hora de organizá-las em uma forma coesa e que faça sentido em um roteiro. Seu roteiro é um grande mapa mental da sua história, e nele precisa conter do que é a sua história. Você já sabe a esse ponto, no caso, basta organizar tudo de uma maneira coesa no papel. Para isso, você vai traçar uma linha do tempo usando todas aquelas perguntas e respostas que eu vou chamar de beat. A sua linha do tempo precisa começar exatamente antes do conflito, melhor dizendo, como esse conflito se iniciou, e precisa terminar depois que o conflito foi resolvido. E naturalmente, à medida que organizar os beats, você encontrará seus personagens, dará nomes a eles e os fará seguir uma jornada. Essa jornada precisa ser interessante e conflituosa, precisa de altos e baixos. Só assim, as pessoas vão se manter engajadas na história. Nesse ponto, vamos responder mais algumas perguntas e encontrar mais algumas respostas. Quais os objetivos do personagem? Pode parecer bobo, mas fazer personagens com objetivos de vida nas quais podemos nos reconhecer faz a história ficar ainda mais fácil de escrever. Uma vez que nos importamos com os personagens, fica mais fácil de regular as curvas de tensões, os altos e baixos da sua história.
para quando eles conseguirem seus objetivos, possamos comemorar junto deles, fazer parte da história. Outra pergunta é, você entende o seu mapa? Como eu disse, o roteiro é o seu mapa, seu guia, e nele precisa estar documentado de forma prática tudo o que você quer fazer na sua trama. Ela precisa ser entendida por qualquer pessoa. Por isso, você precisa escrever ela como se estivesse relatando algo para alguém, como se estivesse contando uma fofoca. De forma que essa pessoa que vai ouvir a história sendo contada possa recontá-la depois. Lembre-se sempre que sua história será lida por outras pessoas. São para elas que você escreve, não para você. E por fim, a pergunta mais importante de todas. Qual é a mensagem da sua história? Ninguém lê um livro sem esperar algo em troca. Quem lê romance quer ver a dinâmica do casal. Quem lê fantasia quer uma história de aventura com elementos fantásticos e mágicos. Quem lê terror quer ter a experiência de sentir medo ou ver criaturas sobrenaturais. Sendo assim, faça diferente. Ofereça algo além do que elas já esperam. Ensine algo de valor, virtudes ou conscientize de algum problema grande mundial. Tipo, como as IAs estão dominando espaços artísticos e vão ser substituídos por robôs no futuro próximo. Provavelmente. De qualquer forma, faça os objetivos de seus personagens irem de encontro a esse grande valor a ser partilhado. Faça com que os conflitos da sua história valham a pena serem vencidos para que no final, além do objetivo dos personagens, eles aprendam algo junto com o leitor. Mas estamos trabalhando com quadrinhos. Precisamos falar de outro ponto mega importante: o storyboard. Name ou storyboard nada mais é do que o seu roteiro, só que de forma visual. As mesmas perguntas que se fazem aqui, mas dessa vez são pautadas em como ilustrar o acontecimento. Como eu faço a virada de página, qual o suspense da cena, qual quadro vale mais a pena ter foco nessa página, como fazer uma boa narrativa visual e etc. Antes de sair desenhando, separe um tempo para dividir suas cenas em quantidade de páginas. Assim você consegue trabalhar sabendo o que esperar na próxima página. Names são rascunhos do produto final, então é para ser rabiscado ou confuso. Desde que você entenda o que você quer transmitir naquela página, tá tudo certo. A melhor dica que eu posso dar nessa fase é: faça e refaça o seu storyboard quantas vezes achar necessário. Teste e tente diferentes formas de ilustrar o que você quer transmitir para os seus leitores, antes de partir para a arte final. E falando em arte final, é o momento em que você vai desenhar para valer, usando o seu name de base para isso. E é isso. Tudo que você precisa fazer para ter um mangá tá aí. Claro, de forma muito resumida, com diversas coisas faltando, claro, mas em suma é disso que você precisa para começar. Eu posso ter esquecido muita coisa no meio do processo de criação desse vídeo. Talvez eu não respondi todas as suas perguntas. E talvez eu não possa responder todas elas. Porque eu não sou perfeito. Ninguém é. A sua e a minha história não são. E não tem como atingirmos a perfeição. Pelo menos o conceito de perfeição que você tem. E isso me leva para a última dica que eu não esqueci. Nada é perfeito e aceite as suas falhas. Antes de começar qualquer coisa, você precisa se permitir errar. Porque quem erra, aprende. E quem aprende, pratica. E a prática leva à perfeição. Ninguém nasce sabendo de tudo. E você não nasce sabendo fazer o melhor mangá do mundo. Muito menos o autor do melhor mangá do mundo nasceu sabendo. Se é que isso existe. Se permitir errar, recomeçar e tentar de novo é praticar. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu fazia porque era divertido. Porque eu podia testar qualquer coisa que surgisse da minha cabeça. Eu era só uma criança brincando. Mas quando eu cresci, ficou difícil se divertir. Eu queria ser o melhor, eu queria ter ganhado aquele prêmio, ter reconhecimento, queria ter ido pro Japão, queria ser um mangaka, queria publicar na Shonen Jump, ter um anime. Eu queria resultados. Eu queria fazer algo tão milimetricamente pensado que eu esqueci de algo fundamental: estudar. Afinal, se eu quero ser o melhor em algo, eu preciso me especializar. E eu não tô falando de pagar cursos. Não me entendam mal, eles são importantes. Eu tô falando de sentar a bunda na cadeira e desenhar uma página aleatória da minha cabeça de algo qualquer por dia. E depois de pegar essa mesma página e comparar com outras páginas de mangás que eu gosto, tentar identificar quais são as técnicas que aquela página precisa e de fato fazer um estudo minucioso de como cada firula naquela página funciona. Só assim a gente atinge a perfeição. Depois de errar muito, a gente cria atalhos para fazer a melhor versão possível. E a melhor versão possível, por mais erros que ela possa ter, é a versão perfeita. Então, recapitulando. Tudo o que é necessário para começar a fazer um mangá é pegar um conflito, ter a solução e resolver o conflito. Sim. Claro, sem esquecer do material, do planejamento, do roteiro, como fazer arcos narrativos, conflitos, arcos de personagem, storytelling, como terminar sua trama, storyboard e como divulgar sua história. Eu acho que eu não esqueci de nada. Fazer um mangá é trabalhoso, mas essas dicas vão deixar o processo muito mais fácil. Coloque na sua mente um porquê você quer fazer um mangá. Dê sentido a esse trabalho todo. Te garanto que você vai se divertir bem mais desse jeito.
Seja fazendo uma série longa ou uma one shot, delimite o seu objetivo. Eu espero ter ajudado você a destravar a sua história e quem sabe começar de vez o seu mangá. Considere se inscrever no canal, aqui a gente tem muitas dicas de como fazer mangá, de como criar histórias e etc. Olha os outros vídeos, tenho certeza que você vai conseguir escrever melhor com a minha ajuda. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.